estarem aqui hoje, tá? Mudarem aí a rotina de vocês. Muito obrigada. E eu vou me organizar melhor com essas questões, ainda que eu ainda estou muito atrapalhada, tá? Com essas questões de data aí, de viagens que juntou tudo, enfim, tá bom? Mas daqui para frente vai ser melhor. Mês de junho vai ser bem tranquilinho em maio. Então vamos lá, fechar os nossos olhos. Josi, não, pelo amor de Deus. Tá de olhinho bem aberto. Pedir aos nossos mentores que a gente possa agora nos afastarmos dos nossos problemas, das nossas preocupações, que todo o nosso pensamento esteja unificado, fortalecido, e que possamos continuar a emitir as nossas vibrações para o centro, como se fosse uma grande luz irradiando da gente, iluminando todo o centro espírita, para que os trabalhos de resgate possam continuar a todo vapor. Pai nosso, amado Mestre, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, por mais uma semana, por mais um encontro. Nossos queridos alunos, já terminando o básico 2, já trabalhando na casa, nos sentimos muito honrados. Eu tô bem de fazer também. Parte desse processo de cada um. De trabalho, desde a hora. Ter ajudado de alguma forma. Que o caminho deles seja lindo. Então tá bom. De cada um deles. Então, que eles consigam cada vez mais trilhar nessa ajuda, nessa seara. Sabemos que cada vez os pedidos aumentam, cada vez as demandas aumentam mais. Estamos passando por momentos de turbulência muito grande, mas que possamos sempre ter a fé no coração, o amor, a certeza de que melhores dias virão e que tudo passa. Nenhuma pena é eterna, nenhum sofrimento é eterno, e que a gente possa sempre ter isso em nossas mentes e nossos corações. Agradecemos sempre a oportunidade de estarmos aqui. Obrigada, obrigada, obrigada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Então vamos lá. Hoje a gente vai continuar a aula sobre penas e gozos futuros. É a parte 2 que eu tinha comentado com vocês, que eram 3 aulas, na verdade, né? Vamos esperar aqui o Wagner colocar. Nós tínhamos falado na aula passada sobre um pouco sobre isso, sobre as penas e gozos futuros, né? Apareceu aí, né? Oi? Apareceu? Apareceu. Ah, tá. Apareceu. E hoje a gente vai começar falando um pouquinho das penas temporais. Eu tirei vários slides que estavam iniciando, porque eles basicamente repetiam um pouco do que a gente já vinha falando na aula passada, tá bom? Então, para não ficar tão cansativo, eu tirei algumas partes e a gente vai começar por essas penas temporais. Então, como até na minha oração eu falei que nada é eterno, nada dura para sempre, dessas penas, dessas nossas dificuldades, nada disso é eterno, né? A única coisa que é eterna é realmente o nosso espírito. Então, as penas, elas têm um tempo para elas começarem e terminarem. E esse terminar vai ser de acordo com o tanto que a gente trabalhou para que isso acontecesse. Então, não sei quem já leu Violetas na Janela, eu gosto bastante de citar esse livro,
que ele fala bem no início que aquela personagem, né, de qual fala o livro, ela ainda ia passar por algumas coisas, né, ia ter mais sofrimentos enquanto encarnada, ia desenvolver lá a doença, o câncer, e aí, devido a todas as atitudes que ela teve enquanto encarnada, atitudes positivas e atitudes de ajudar o próximo e de bondade, a pena dela foi reduzida, e a morte dela foi anterior ao que estava sendo programado, e sem que ela passasse por essa questão de todos os sofrimentos finais, né? Então, a gente entende que, assim, que quanto mais a gente trabalhar positivamente na nossa encarnação, a gente já vai estar resgatando penas que a gente nem sabe quais são. Mas, de qualquer forma, né, o que o Franklin falou do cartão de crédito e débito, a gente já vai estar debitando dessa continha, mesmo sem saber exatamente o que é, tá? Aí, começa falando, então, o espírito que expia suas culpas, numa nova existência, passa apenas por sofrimentos materiais. Assim, não será exato dizer que após a morte a alma só tem sofrimentos morais? Então, esse é um trechinho que foi recortado. E a gente sabe que a gente não passa apenas por sofrimentos materiais, mas quando a gente faz uma leitura mais atenta, o que está embutido nesses sofrimentos materiais é, na verdade, todas as paixões, todas também as decepções, todas as frustrações, todas as angústias, todos os medos, enfim, que isso acaba se materializando porque estamos encarnados. Então, quando a gente lê que o espírito, ele passa somente por sofrimentos materiais, não quer dizer que a falta de comida, a falta de uma proteção de uma casa, não é isso, falta de dinheiro, não é isso sobre isso que está falando, tá bom? E aí ele continua, então não será exato dizer que após a morte a alma só tem sofrimentos morais? É bem verdade que reencarnada a alma encontra nas tribulações da vida o seu sofrimento, mas apenas o corpo sofre materialmente. Então, a gente, é o que ele está falando assim, é que o nosso corpo, muitas vezes, acaba sofrendo por todas essas interferências que a gente coloca nele. Aqui, nesse caso, nessa foto que está mostrando, né, que mostra realmente uma situação de vulnerabilidade muito grande, essas pessoas, sim, esses espíritos, eles estão passando também por sofrimentos materiais. Que eles não têm uma moradia digna, que eles não têm um acesso à higiene, à alimentação, ao repouso, ao descanso, eles não têm acesso a isso, então eles também estão sofrendo materialmente, tá? Aí dizeis em geral que o morto já não sofre mais, mas isso nem sempre é verdade. Então, quando a gente fala que o morto não sofre mais, por exemplo, aquela pessoa que estava agonizando de doença, e aí ela desencarna, a gente fala assim, pelo menos acabou o sofrimento, não é isso que a gente costuma falar? Mas pelo menos ela não sofreu, ou pelo menos ela não vai sofrer mais. Ela não sofrerá mais as questões físicas, então da dor que talvez causasse aquela doença, né? Mas, dependendo do que ela cometeu, essas dores morais, elas podem ser muito mais fortes, né, como ele diz aqui, e numa nova existência ela pode ser bem mais infeliz. Então, as dores morais, na verdade, que é o que o espírito leva, que são aquelas agonias, né, e isso pode se potencializar a partir do momento que o espírito, né, que a pessoa desencarna, porque aí tudo isso vem à tona e com uma intensidade muitas vezes mais forte. Deve ser aquela mesma sensação de que você prefere levar um tapa na cara do que ouvir o que uma ofensa, né? Sim. E que um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. E é verdade, igual fala a música, né? Muitas vezes é isso que a gente leva, a mágoa, a rejeição que às vezes a gente pode ter sentido, sei lá, na nossa infância por causa de pais. São tantas coisas que às vezes vão ficando e às vezes a gente acha que resolveu ao longo da nossa vida, que de repente isso pode vir à tona de uma forma muito mais forte, né? Então, todas as penas e tribulações da vida são expiações de faltas de outra existência, quando não se trata de consequências das faltas da existência atual. Ou seja, ou é de agora ou é de vida passada, tá?
Pode passar, Wagner. Acho que você pulou isso. Pelo termo estacionário, que fala quando o espírito estaciona, então que ele vem numa encarnação e é como se ele ficasse estacionado. Vamos supor, ele escolheu no planejamento dele que ele não teria nenhuma grande prova, que ele ia viver uma vida boa, que ele não ia passar por nenhum grande sofrimento. Então, na verdade, esse espírito, ele ficou, entre aspas, estacionado. E aí é que ele fala, a gente tem que entender que esse termo estacionário, na verdade, ele não é tão real, porque nada, como ele fala aqui, fica parado na inércia, tudo está em movimento. Então, por mais que ele tenha escolhido pequenas provas, o espírito dele continua em evolução. A gente aqui, por mais que a gente tenha uma vida tranquila, a gente sempre vai estar em evolução, ou em aquisições morais ou intelectuais. E aí, como o espírito não regride, ou seja, ele nunca volta pior numa reencarnação, seja nesse planeta ou em outro, sempre retorna um pouco melhor, porque passa por várias experiências e elas lhes trazem novos aprendizados, seja no campo intelectual ou moral, que é isso que eu acabei de falar. Pode passar, Vale. Então, ter problema é sinal de que você está evoluindo. Ter problema é sinal que está evoluindo. Filiação e arrependimento. Então, segundo as questões 990 a 1002 do Livro dos Espíritos, o nosso arrependimento pelo que fizemos de errado, tanto pode ser como encarnado, ou seja, me arrepender enquanto eu estou encarnada, quando, pelo nosso aprendizado, já conseguimos distinguir o que é bem ou mal, ou também como desencarnado. Então, às vezes, o arrependimento pode vir, enquanto eu estou encarnada, eu falei, puxa, eu fiz aquilo para aquela pessoa, né, vou me desculpar, eu agi de má fé com ela, enfim, eu a magoei e vou tentar consertar nessa vida. Ou, quando ele já toma consciência no plano espiritual, o que aconteceu como desencarnado, e aí esse arrependimento também vem mais forte. E aí ele continua que quando esse arrependimento se dá no plano espiritual, a consequência é o desejo de uma nova oportunidade no plano físico para novos aprendizados morais, para que sejamos um pouco mais felizes, e para isso devemos expiar as faltas cometidas, tá? Então, é um desejo nosso do espírito. Então, isso que a gente tem que entender, que a gente pede essas novas oportunidades do plano físico. É uma coisa assim que a gente fala, não, ainda vou ficar lá, para que eu vou voltar para o planeta Terra? Para que eu vou encarnar de novo? Né? Mas é algo como se fosse maior até. É um desejo grande que vem para que a gente encarne de novo e repare os erros que a gente não conseguiu reparar, tá? O arrependimento como encarnado tem como resultado a melhora na mesma existência, se houver tempo para a reparação dos erros cometidos. Então, se deu tempo, repara. Quantas famílias que não se conversam, né, que têm irmãos que brigaram, ou pais e filhos que não se conversam. Então, tudo isso, se a gente consegue reparar, né, e tentar resgatar tudo que causou essa separação enquanto encarnado, vai ser muito melhor do que a gente levar isso conosco. Então, às vezes até pessoas que falecem, né, que desencarnam rapidamente na nossa família, e a gente não teve o tempo de falar o que a gente gostaria de falar. Então, por isso que eu falo, né, se você está sentindo hoje, fala hoje, se você está pensando hoje, fala hoje, se você quer abraçar hoje, abraça hoje, porque a gente não sabe se vai ter o amanhã, né? E se alguém nos perguntar quem são nossos inimigos, devemos responder que são aqueles a qual ainda não descobriram que nos amam. Então, quem são nossos inimigos? São aquelas pessoas que não descobriram ainda que nos amam. Ou seja, são aquelas pessoas que ainda não descobriram que é possível ter amor no coração, né? Então, esses que são, na verdade, os nossos, entre aspas, inimigos. Porque ele continua, pois aquelas pessoas que nesta vida só têm a maldade no coração, ainda não tiveram a oportunidade de descobrir o bem. Porque não somos... E até o Chico, ele falava, né, que ele preferia que os outros cometessem faltas com ele do que ele saber que ele que fez a falta com alguém, né? Então é isso, às vezes é melhor
a gente, entre aspas, ter pessoas que não gostam da gente gratuitamente, ou a gente saber que a gente causou essa inimizade em alguém por alguma falha nossa, né? Em outra terão bem já criado raízes, em outras totalmente plantadas como árvore frondosa e resistente, pois é necessário que todos um dia atinjam a perfeição relativa, uns mais rápidos, outros lentos, de acordo com a evolução espiritual. Isso é bem uma revisão, né, gente? Porque tudo isso nada é tão novo para vocês. É um trecho, toda essa parte é do Livro dos Espíritos, está resumido de todas aquelas questões, tá? Todo aquele que é mau e não reconhece seus erros na vida corporal, com certeza os reconhecerá na vida espiritual, e por isso sofrerá muito quando reconhecer todo o mal que praticou. Então, se a gente não consegue reconhecer, em virtude, às vezes, do nosso orgulho, falar, não, foi ele que pediu, foi ele que provocou, foi ele que começou, que é muito da forma como as pessoas agem, na vida espiritual já você muda esse olhar. Logicamente, esse arrependimento não é de imediato. Uns, mesmo sofrendo, permanecem alheios à necessidade do arrependimento. Mas como a todos Deus dá oportunidades iguais, esses também um dia o arrependimento baterá à porta do coração. Então, mesmo aquelas pessoas que não se arrependem, um dia se arrependerão, tá? Um dia pedirão perdão, um dia reconhecerão seus erros. Como o progresso é uma lei divina, todos aqueles que necessariamente não são maus, mas não se preocupam com a própria vida e muito menos se ocupam de coisas úteis, terão de sofrer por aquilo de bom que deixaram de fazer. Então, isso também que é o que a gente, e que também era uma demanda sua, Franklin, né, de preocupação, de coisas boas que a gente deixa de fazer, que você questionou, de quanto a gente deve ajudar ou não ajudar. A gente tem que entender que estas provas também são trazidas para nós de forma sutil. A prova do quê? Da sua bondade, da sua generosidade. É lógico que, de novo, não dá para a gente ajudar a todas as pessoas do planeta. Eu entendi depois que isso aí envolve também a questão da ociosidade, sabe? Quem não faz nada para ninguém, não podia estar fazendo qualquer coisa. Envolve mais a ociosidade. Sim, é exatamente isso, tá? E como o progresso é uma lei divina, todo aquele que necessariamente não são maus e não se preocupam com a própria vida e muito menos se ocupa de coisas úteis, terão de sofrer por aquilo de bom que deixaram de fazer. Então aqui, quando a gente lembra da lei do progresso, então fala que não são necessariamente maus, né? Não é assim, também não são maus, mas também não se preocupam nem com a própria vida, quer dizer, de cuidar do seu corpo, e também não se ocupam de fazer coisas úteis. Ou seja, são os inúteis, né? São aquelas pessoas que estão vivendo como se tivesse os youtubers, um zumbi. Como se fossem, então, passeando aqui pela encarnação, tá? Essas também vão sofrer por aquilo de bom que deixaram de fazer, tá? Eu não falei lá que que a minha amiga lá, dentista lá, rezava o Pai Nosso e as pessoas se assustavam, a pessoa de 40, 50 anos, fazia muitos anos que nem rezavam o Pai Nosso, não tinha nenhum momento espiritual, aí a pessoa passa a vida inteira assim, sem nenhum contato espiritual, né? Tem pessoas que sim, passam a vida inteira sem esse contato, que não tiveram, por exemplo, de família e não tiveram oportunidade também de conhecer através de outras pessoas, né? Mas esses espíritos também têm o desejo de amenizar seus sofrimentos. Ainda não o fazem porque a vontade verdadeira ainda está longe de ser conseguida. Então, eles continuam naquela tendência de que alguém tem que resolver por eles. Então, eles querem parar de sofrer, mas eles não têm aquela vontade verdadeira, aquele impulso de querer sair daquele lugar e ir para um lugar melhor, né? Então, citamos como exemplo uma pessoa que prefere morar sobre o viaduto, ponte, marquise, pedindo esmolas, do que trabalhar para saírem da situação em que se encontram. A gente sabe que alguns gostariam muito de não viver desta forma, que outros já se acostumaram e não fazem um esforço para sair daquela forma de vida. A gente sabe da dificuldade que é de uma pessoa que vai para a rua, ela voltar a ter a sua dignidade, a sua casa, a sua moradia, né?
mas muitos preferem continuar nessa vida, né? E isso a gente está dando um exemplo físico, mas a gente tem que pensar que a gente pode transportar isso para as questões morais. Então, muitos não querem sair do orgulho, da vaidade, né? Que querem ficar ainda se mantendo naquela moralidade, tá? Há espíritos desencarnados que têm consciência que são maus e agravam a sua situação, prolongando o seu estado de enfermidade, desviando os homens que seguem um bom caminho. Então, tem uns que têm consciência, são maus mesmo e falam que não querem fazer o bem e que não vão fazer o bem, né? Só que em algum momento vai ter esse despertar. Em algum momento, às vezes não nessa encarnação, não em outra, eles ainda vão ter que passar por algumas coisas para eles entenderem, tá? Esses são aqueles de arrependimento tardio, ou seja, uma hora vão se arrepender de todo esse mal. E não podemos esquecer que nem todo arrependimento vem do âmago da alma, também essa outra coisa, né? Que a gente fala que a pessoa fala, eu me arrependi de ter feito tal coisa, mas aí se vem uma outra prova, de novo, a pessoa faz exatamente igual, quer dizer, não se arrependeu nada, está repetindo o mesmo erro, né? Só se arrependeu porque foi descoberto. Só se arrependeu porque foi descoberto, isso mesmo. Então, alguns podem se deixar levar para o caminho do mal pelas influências também de espíritos mais atrasados. E são as pessoas que são mais suscetíveis, tá? Às vezes ela não é totalmente má, mas ela é frágil nesse sentido de ser facilmente influenciável. Eu lembro que eu falava sempre com os meus alunos, né, principalmente quando dava aula na educação infantil, que eles ainda têm muita essa coisa de não conseguir controlar o impulso do corpo, né? Então, onde eles batem, mordem, né? E aí, tinha um aluno uma vez, ele era pequenininho, já tem uns 4 aninhos, acho, que ele mordia o amigo, quando ele estava com raiva, tipo, disputando um brinquedo, ele mordia, aí depois ele dava um beijinho, passava a mão e falava assim, desculpa. Aí acontecia de novo, ele lascava outra mordida, aí eu falava assim, não adianta você pedir desculpa, você está continuando a morder, né? Então, não adianta você pedir essa desculpa. Se você está pedindo desculpa, é para você não morder mais. Só que ainda era maior do que ele ainda não conseguia controlar esse impulso, e lógico, depois do desenvolvimento de um trabalho, isso passou, foi melhorando. Mas o que eu quero dizer é que espiritualmente isso também acontece, né? A gente cutuca o outro, faz mal, depois pede desculpa, mas depois cutuca de novo, né? Então, é esse o movimento que a gente às vezes tem que prestar atenção. Existem espíritos bastante inferiores que aceitam e acolhem as preces que são feitas em seus benefícios, e há outros mais esclarecidos que são dotados de um endurecimento e de um cinismo enorme. Isso vocês verão muito nas mesas mediúnicas. Então, tem aquele que é muito inferior, mas que quando recebe é como se aquela carapaça começasse a amolecer, e ele aceita de verdade, né, todos os seus benefícios, mas outros são tão duros e num cinismo enorme, que eles negam qualquer possibilidade de uma prece, de falar de Jesus, eles caçoam, né, mas que a gente sabe que num determinado momento eles tomarão conhecimento de tudo isso. Vale a pena tentar alguma tentativa de conversar com um espírito assim, que está endurecido, que é cínico? Todos valem a pena, Franklin. A gente não pode deixar, né, nenhuma ovelha para trás. Então, a gente vai tentando esgotar todas as possibilidades. Tem Mas vezes... você sabe que ele não vai ouvir, você sabe que ele vai tirar sarro da sua cara. Mesmo assim, você ainda tenta? A gente tenta. A gente tenta. Quando vê que realmente não há possibilidade, aí a gente pede para a espiritualidade levar e tomar conta, e aí eles vão decidir o que vai acontecer com esse espírito, entendeu? Mas a gente tenta muito argumentar, às vezes vai mais de um médium conversar, porque normalmente na mesa tem o doutrinador, que é só ele que conversa, né, com os espíritos, né, enfim, que tenta fazer essa doutrinação, mas às vezes é tão difícil que outros começam a interferir para tentar outro caminho de lógica para tentar convencer. Mas a partir do momento que
vários tentam, e você tenta, você mostra imagens do passado, você mostra ações do que ele fez, e nada disso amolece o coração dele, vamos assim dizer, né? Aí ele é levado. Tá? Lá no Mediúnico 1, você vai ver muito disso, né? Dos espíritos, a gente fica conversando com eles para eles poderem, né, encontrar o caminho da luz. E aí tem um planeta Orion lá que eles estão encaminhando os mais endurecidos, esses que realmente são irredutíveis, não querem aceitar, né, Jesus, essa nova transição que a gente está passando do mundo de regeneração. Então esses espíritos vão para um mundo mais primitivo, né, outro planeta, não vai poder se suportar mais aqui na Terra. Aí só é uma das coisas que acontece também. Sim. Aí, continuando, fala que a prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende. Então, por mais que a gente faça prece, né, todos os médiuns ficam concentrados, emanando, né, os demais, né, da mesa, ficam emanando boas vibrações, né, tentando, através de vibrações e pensamentos, mas se ele não se arrepende, é como se a prece realmente não chegasse. Aquele que permanece no orgulho, com o coração revoltado contra Deus e persistindo nos seus erros, com certeza não recebem as benesses da prece até o dia do seu arrependimento sincero. Então, quando ele se arrepender sinceramente, aí ele vai receber todas as preces, ele vai sentir tudo isso. Bom? A expiação se cumpre na existência corpórea, através das provas a que o espírito é submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais decorrentes do seu estado de inferioridade. Então aqui já está falando da expiação, que a gente sabe que é mais do que uma prova, né? Ela demora ela se cumpre em toda aquela existência corpórea, e através dessas provas que o espírito é submetido a todos esses sofrimentos morais decorrentes do seu estado de inferioridade. E aí ele continua, não basta o espírito se arrepender sinceramente do mal praticado, se esse arrependimento não estiver acompanhado das suas obras, ou seja, das suas ações. Então o arrependimento não pode ser só da boca para fora. Todo ato mal deve ser reparado. Podemos a partir desta vida resgatar as nossas faltas, mas não podemos esquecer que o mal não é reparado senão pelo bem. E a reparação não tem mérito algum se não atingir o homem no seu orgulho, nos interesses materiais. Então ele fala, não atingir o homem, aquele que causou, né? Então se realmente aquilo não impactar aquele espírito, a gente também vê, né, tantas pessoas, entre aspas, fazendo a caridade, estão fazendo, não estou negando, mas que aquilo não está vindo da alma, né? Isso a gente já conversou muito. Tem muitas pessoas que estão ajudando o próximo, mas querendo um benefício particular daquilo, né, ou enaltecer a sua vaidade, ou enaltecer alguma característica, ou até mesmo a gente pensar, eu estou aqui ajudando, tá, Deus, anota aí no seu caderninho, quando eu for pro céu, eu quero esses pontinhos aí todos ganhos. Isso não é muito subjetivo na nossa consciência, mas tem muitas pessoas que fazem realmente de uma forma inconsciente essa caridade, tá? Não ela é verdadeira. Oi? Eu não sei se é dos médiuns ou dos espíritos, que ele fala que é melhor você fazer o bem esperando alguma recompensa do que não fazer nada, porque uma hora você começa a fazer de coração, tipo, você começa a fazer querendo recompensa, mas depois você vai fazendo porque isso vira um ato natural seu. Também pode ser visto dessa forma, Franklin. Também pode acontecer, de tanto você praticar a caridade ou ir trabalhar num orfanato voluntariamente, você acaba se tocando por aquela situação que o dia a dia te traz. Que é melhor do que não fazer nada. Tipo, você faz esperando recompensa, mas, tipo, pelo menos você tá fazendo. Eu acho, Franklin, que é assim, a pessoa que tá recebendo, ela tá recebendo. Uhum. Então, assim, se ela tava passando fome e ela recebeu uma cesta básica de alguém que fez de coração ou de alguém que está dando por dar, para ela tanto faz, porque o importante é ela ter o arroz e feijão no prato dela, entendeu? Mas isso vai fazendo parte da evolução do que doa também, e aí eu acredito nisso também, mas tem pessoas que a gente sabe que continuam nessa arrogância, né, nessa questão da superioridade, eu sou superior a você, então por isso eu te ajudo. Você não é capaz de me ajudar em nada.
Então, se a pessoa vai carregando isso ao longo de toda a sua existência corpórea, vai chegar no momento que isso vai ser mostrado, né, como um equívoco. Ao mundo dá voltas, as encarnações também mudam de posições, uma hora ela vai ser essa pessoa que está sendo humilhada, né, por uma pessoa se diz superior a ela. Não desejando mal, assim, só Não, né? mas é isso, causa e consequência. É o karma. Segundo Martins Peralva, no livro Pensamento de Emmanuel, capítulo 37, em sã consciência, nenhum espírito esclarecido julgar-se-á isento de experiências reabilitadoras sob a alegação doutrinariamente inconsistente de que se arrependeu do mal praticado e por tal motivo justificado está perante as leis divinas. Então, é isso, qualquer espírita consciente sabe que fala assim, se eu estou arrependido, isso já está justificado perante as leis divinas. É a mesma coisa quando a gente vai confessar com o padre, que ele manda você rezar 3 Ave Marias, 5 Pai Nossos e está tudo certo, né? Ou quando antigamente, né, você tinha que fazer os sacrifícios, bem antigamente, que você matava o cordeiro e achava que estava zerado os seus pecados. Hoje, o verdadeiro espírito, ele sabe que a história não é essa. Completando esse capítulo, ele nos diz que devemos levar em conta 4 pontos essenciais a saber. Então, reconhecer com humildade o erro cometido, não reproduzi-lo, ou pelo menos tudo fazer no sentido de evitar a sua repetição. Então, às vezes a gente sabe que às vezes a gente ainda escorrega, mas a gente tenta evitar não cair no mesmo erro, ajudar aqueles a quem ferimos, sustentar-nos na fé e no trabalho, a fim de que a reabilitação se dê gloriosa e sublime, uma vez que, indubitavelmente, o trabalho e a fé são avanços de sustentação das almas enfraquecidas. Né, e aí tem o exemplo, né, da irmã Dulce, o quanto realmente ela, né, trabalhou em prol dos necessitados, e essa outra que eu não sei o nome, que trabalha também lá na África com as crianças, né, que ela é bem, ela faz um trabalho muito bonito. Esqueci o nome dela, senhora. Pode passar. Sobre o cara, eu até queria perguntar para você, estava até conversando isso com a Salete hoje, dessa questão da gente errar e não repetir de novo, né? E nós mesmos somos espíritos que temos muita consciência de tanta coisa errada que a gente pode fazer e às vezes a gente repete, vamos supor assim, eu particularmente às vezes pode ser com um vício simples, com um álcool, uma cerveja, um cigarro, mesmo sabendo que isso não é bom, a gente meio que continua fazendo e eu penso assim, né? Eu tomo cerveja, vamos supor assim. Aí eu penso, eu vou continuar bebendo, vai ficar para a próxima encarnação esse meu erro para consertar, porque eu acho que eu não vou resolver isso dessa encarnação. Eu queria entender esse grau de culpa, assim, de estar fazendo isso, mesmo consciente, porque eu estou consciente que é algo errado. E como que a gente manobra como que a gente, né? Eu falei até na aula de ontem, lembra que eu falei na aula de ontem que tem um terceiro item que a gente fala que é vontade, né? Que a gente, nesse nosso livre-arbítrio, a gente tem também, o nosso espírito, ele também tem a vontade de melhorar ou não melhorar. E, na verdade, assim, a gente vai entendendo, conforme a gente vai melhorando o nosso autoconhecimento, a gente vai entendendo os nossos limites também, enquanto ser nessa encarnação. Então, se de repente você vê que o seu limite fala assim, isso eu não vou dar conta, mas outras coisas eu vou dar conta, tudo bem, você dá conta das outras coisas. E, tudo bem, você toma cerveja, a gente fala, né, da questão do álcool, mas está te prejudicando corporalmente o tanto que você toma de cerveja? Está prejudicando alguém? Está prejudicando um outro? Esse tanto que você está tomando cerveja, ou seja, quando você toma cerveja, você fica agressivo, você provoca, você faz coisas erradas, tem atitudes inadequadas. Então, precisa ver o quanto realmente isso está te prejudicando, ou se você tem o controle desse momento. Não, eu vou tomar só uma, e vai ser aquela uma porque eu vou saborear, entendeu?
Eu acho que tudo tem a ver com a intenção daquele ato. Eu penso dessa forma, né? E a gente não vai dar conta disso. Quer dizer, numa próxima encarnação, você vai nascer num lugar onde não inventaram a cerveja? Eu penso que vai ficar para corrigir isso na próxima reencarnação. Essa aqui não dá mais tempo. Dá tempo. Você tem 30 e poucos anos. Acho que não tenho mais vontade para mudar isso, entendeu? Tipo, eu vi uma palestra do Divaldo que ele fala que a gente não muda da noite pro dia, a gente vai mudando aos poucos. Se você sabe que você tem um vício hoje, ele podia ser bem pior antes, e já estava melhorando, em comparação com outras vidas, com outros tempos. Eu digo isso porque todo mundo tem falhas e que sabe, não tem nem vontade de mudar essas falhas, parece, né? Todo mundo tem pequenas falhas aí que fala, isso aí eu não vou mexer não, sabe? Não sei. Vou tentar coisa que é mais difícil do que outra. Mas parar, parece que a gente não tem essa vontade, infelizmente. Não querendo ser hipócrita, né? Então, Wagner, mas é uma coisa assim, você não é viciado em cerveja. Você não tem esse vício que você tem que tomar todo dia, toda hora. Você não tem esse vício. Você consegue controlar. Se você se falar, eu não vou tomar cerveja hoje, ok, eu não vou tomar cerveja hoje, não é? Certo. Então, você não tem um vício. Você aprecia, você gosta. É diferente. Eu percebo de formas diferentes. Porque, de novo, é a intenção, né? Então, assim, não é que a gente, enquanto espírita, a gente também tem que se privar de todos, entre aspas, prazeres, porque nós estamos encarnados, e nós, enquanto encarnados, temos essas necessidades, algumas necessidades físicas e tudo mais, enquanto encarnados. E faz parte do nosso mundo, essas paixões, como fato, né? A futilidade moderada não cai mal assim, não. Porque eu acho que tem coisas piores. Por exemplo, uma pessoa que é procrastinada, que fica lá só sentada e não quer saber de fazer nada. Eu acho esse um vício pior, né? Eu penso, gente, eu tô falando a minha opinião pessoal, tá? Então, por exemplo, pensando que o Wagner ajuda, que o Wagner tá aqui, ele tá dando aula, ele foi ajudar a Salete a comprar cesta, vive consertando coisa para todo mundo, vive ajudando todo mundo a fazer alguma coisa. Então, só porque ele toma cerveja, ele vai ser colocado no mesmo pacote de outras pessoas que não fazem nada, né, e não bebem cerveja? Então, acho que tudo tem que pensar nesse equilíbrio, eu penso. Eu acho que as qualidades morais, elas são mais importantes nesse pacote, nesse todo, do que você ter um hábito de vez em quando querer compartilhar uma cerveja com as pessoas que você gosta. O Hitler era vegetariano e adorava animais. O Hitler? Ele era vegetariano e adorava animais. Por isso que ele não comia, mas ele matava os outros. Tá vendo? Ele foi reprovado na escola de artes, aí ele ficou revoltado. Então, acho que tudo isso é relativo, tá? A duração das penas futuras. Lembremos a questão 1003. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou subordinada a alguma lei? Quer dizer, tanto faz ou realmente tem uma lei? Deus nunca age de maneira caprichosa, ou seja, arbitrária. E tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Quanto às questões 1003 a 1010, podemos resumi-las assim. A duração dos nossos sofrimentos é o tempo necessário para que possamos nos melhorar, porque o estado de sofrimento e de felicidade está diretamente ligado ao grau da nossa evolução. Então, de novo, causa e consequência. À medida que nos depuramos, nossos sofrimentos se modificam. Então, nenhuma pena também é eterna, ela vai ser eterna, ela vai durar o tempo necessário para o nosso aprendizado e desenvolvimento. Para o espírito que se encontra no plano espiritual e ainda sofre, o tempo parece muito mais longo, porque o descanso não existe para ele. Mas para aqueles que já estão num patamar de evolução melhor, o tempo é totalmente diferente. Então, a gente vê também que parece que existe uma urgência, né, nos relatos dos livros, tá? Então, no relato dos livros que a gente vai lendo do Chico, é que quando a gente vai para o plano espiritual, parece que surge essa urgência, essa questão de você querer aprender logo, voltar logo e fazer as coisas. Por quê? Porque a gente, enquanto encarnado, a gente precisa do descanso. Eles não. Eles vivem essas 24 horas por dia.
Então, os sofrimentos só seriam eternos se a maldade fosse eterna. Como Deus não criou ninguém voltado eternamente para o mal, todos devem progredir, cada um levando o tempo necessário de acordo com a própria vontade. São Luís, na questão 1008, nos diz: a duração das penas pode ser impostas por determinado tempo, mas Deus, que não deseja senão o bem de suas criaturas, aceita sempre o arrependimento e o desejo de se melhorar, nunca é estéril. Então fala que ela pode ser imposta principalmente quando o espírito ele não tem o discernimento de escolher e de participar do seu próprio planejamento encarnatório. Então, nesse caso, muitas vezes, nós já vimos que tem as encarnações compulsórias, né, que o espírito ele meio que é obrigado a reencarnar, então já é feito um planejamento para ele, para que ele cumpra essas penas. Então, nesse sentido que está falando da imposição, senão você pode escolher, tá bom? Eu tenho quase certeza que eu me encaixo nessa situação, porque se eu pudesse escolher, eu estava em Dubai. Agora você está com esse pensamento de encarnado, né? Mas pode ser que não, pode ser que, entendeu? Deixa eu só ligar aqui, peraí que... Deixa eu só mudar a tomada aqui, só um minutinho que o computador tá... Pode mudar. Que nem a gente viu lá no sábado uma passagem lá que falou que Jesus venceu na vida, venceu a terra, né? E aí, uma visão nossa aqui humana, ele só levou chicotada, todo mundo levou pedrada e foi crucificado só. E aí, na nossa visão mundana, é só um cara bem sucedido financeiramente que venceu na vida, a gente acha, um cara intelectualmente bem sucedido e tal. E na visão espiritual, né, é outra perspectiva sobre o que é vencer na vida, de fato, né? Sim. Pode passar. Aí, paraíso, inferno e purgatório. É a última parte da aula. Então, não há um lugar determinado no universo onde os espíritos possam gozar das benesses e muito menos outro onde purguem os seus erros, pois estão em toda parte. Os espíritos perfeitos podem se reunir em qualquer parte da imensidão cósmica, e outros por simpatia. Então, não existe a gente que cria esses locais determinados na nossa cabeça, tá? Mas, na verdade, é tudo como se fosse uma grande construção mental. Tanto o paraíso, quanto o inferno, quanto esse purgatório, são construções mentais que os homens foram fazendo ao longo da humanidade. O sofrimento e a felicidade é inerente ao grau de evolução de cada um. Os encarnados são mais ou menos felizes ou infelizes de acordo com o nível de evolução do orbe que os habitam. Então, aqui sim, a gente está no planeta de provas e expiações, então a gente está no mesmo patamar, vamos assim dizer, enquanto encarnados e enquanto espíritos também. Ou seja, a gente ainda tem provas, a gente ainda tem penas e a gente ainda vai aprender o que é essa felicidade futura. E aí ele continua que o paraíso e o inferno nada mais são do que figuras que foram incutidas durante muitos séculos pela igreja. Então, essa questão do céu, do paraíso, que você vai para o céu, que você vai para o inferno, são coisas que foram incutidas. Diferentemente, quando a gente fala das zonas umbralina ou do umbral, que ele não é um inferno, né? Que não existe o inferno dentro do planeta Terra e que existe um diabo vermelhinho com um tridente, aquele rabinho e o fogo. Não é isso. Isso foram situações criadas ao longo de todos esses anos, assim como o paraíso é em cima sempre das nuvens, com aquele portãozinho dourado se abrindo, carneirinho saltitando, né, que é a imagem que a gente constrói aí do paraíso. A gente sabe que, de acordo com o nosso pensamento, a gente pode mudar de local onde a gente está rapidamente, e a gente pode ver no próprio livro do Nosso Lar, na história do André Luiz, quando ele sentiu lá os ciúmes da mulher já estar casada, ele sentiu tudo aquilo e pluft, foi num minutinho ele voltou para o umbral, porque era a zona onde a frequência dele tinha baixado e onde ele estava vibrando igual, tá? Então é só para falar isso. Então fala que o céu começará sempre nós mesmos e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Então nós criamos o céu e o inferno dentro da gente.
de acordo com as nossas vibrações. Disse-nos o Cristo: Desculpa. o reino de Deus está dentro de vós, ao que, de acordo com ele mesmo, ousamos acrescentar, e o inferno também. Aí Peralva Martins, pensamento de Emmanuel. Por que Cristo disse isso, né, do céu e do inferno? Porque há 2000 anos atrás era o que as pessoas conseguiam entender. Se ele chegasse falando das vibrações e da evolução espiritual, não ia atingir. Mas se ele falasse que dentro de você tem o céu e o inferno, e que basta saber o que você vai querer abastecer, né, onde você vai querer colocar sua energia, é para lá que você vai. Podemos entender por purgatório como um tempo de expiação pelas nossas faltas. É a própria terra, o lugar necessário para que isso ocorra. Então aqui a palavra purgatório vem de purgar, né? E purgar é isso, é você pôr para fora as suas chagas. Então aqui é onde é o nosso purgatório, na verdade, né? Enquanto encarnados. Quando os espíritos que já mostram certa elevação trazem mensagem falando sobre paraíso, inferno e purgatório, é porque tem que se adequar ao entendimento daqueles que os interrogam e preferem não ferir convicções dos que ainda acreditam nessas imagens. É por esse motivo só que muitos espíritos ainda continuam ressaltando paraíso, inferno e purgatório. Alguns espíritos, quando interrogados, dizem que se encontram sofrendo no inferno ou no purgatório. Isso devido à sua inferioridade, e ainda estão ligados à matéria, conservando parte das suas ideias de quando encarnado, usando impressões que ainda lhes são familiares. Deve-se entender por alma penada aquele espírito que se encontra no estado errante, então na erraticidade, e sofre, pois está incerto do seu futuro. Essa entidade espiritual, quando vem se comunicar conosco, os encarnados, sente um certo alívio. Quer dizer, ele encontra alguém que de fato está escutando. Podemos entender o céu como um espaço universal, compreendendo os planetas, estrelas e todos os mundos superiores onde habitam espíritos dotados de todas as suas faculdades, sem angústias que são inerentes à inferioridade e sem as atribulações da vida material. Então, se a gente for pensar no céu, é todo esse espaço. E o espaço começa onde? A partir da nossa crosta, aqui, a partir do nosso limite da Terra, começa o céu, tá? Então, era um pouquinho sobre isso, né, que a gente ia falar, mas para a gente relembrar algumas coisas do que a gente já vem estudando já há quase 2 anos, tá bom? Agora é o senhor Wagner. Já mudou aí também, né? Já. Muitos dos chamados e poucos escolhidos, é isso, né? Isso. Aí, complementando a aula da Carla, esses muitos chamados e poucos escolhidos é basicamente a gente está tendo a oportunidade aqui, né, de estudar o Espiritismo, a gente está recebendo esse convite de Jesus para poder seguir os passos dele, e quem de verdade vai seguir, né, quem vai seguir de uma forma fixa, né, uma forma robusta ou de uma forma da boca para fora, né, de verdade ou artificialmente. E aí são poucos os que realmente seguem de uma forma completa e divina aqui que Jesus está explicando aqui para a gente na passagem. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome? Em teu nome expelimos os demônios e em teu nome obramos muitos prodígios. Pergunta, né? Prodígios? E eu então lhes direi, em voz bem inteligível: pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Mateus 7, 21, 23.
Está falando bem do que parece que ele já sabia o que ia acontecer, né? Porque é basicamente o que a igreja, né, a Igreja Católica fez muito na Inquisição lá de queimar as pessoas em nome de Jesus, né, em nome de Deus. Então Jesus vai falar, ó, né, você ficou falando meu nome lá como se fosse eu que estava participando disso, eu não tenho nada a ver com isso aí não, foi vocês que inventaram essa história aí. E aí a gente vai ver mais para frente um pouco mais esse texto mais esmiuçado, mas é basicamente isso, né? Porque que fé é essa, né? Que mata as pessoas, né? Que Jesus, que exemplo é esse que Jesus deu de não ter que queimar o pessoal na fogueira, né? Não tem nada a ver, É, e né? mesmo das cruzadas, né? As cruzadas foi uma época que pela igreja se matava doidamente, né? Mas atualmente você vê nas igrejas que você só é salvo se você contribuir, se você pagar. Sim, É muito também tem isso. historicamente, né? Você vai vendo, cara, é tudo assim, né? As pessoas têm as ideias delas, os dogmas delas e quer converter os outros a seguir o que ela acha que é certo, nem que seja na porrada, né? Na agressividade. Aí foi assim contra os cristãos, depois os cristãos passou todos os anos sofrendo perseguição, e de repente eles começaram a perseguir os outros, e assim vai indo as coisas, né? Todo mundo acha que tá certo e quer impor para cima dos outros, né? É assim até hoje lá em Israel. O pessoal briga por causa disso. Porque o meu jeito é certo e o seu tá errado. Então. O ser humano, em geral, se você for ver bem, o ser humano tem esses traços aí, achando que tá certo e o que tá fora dele tá errado, né? E aí o que a gente sabe o que é certo é a gente respeitar o caminho dos outros, né? Respeitar as decisões do outro, né? O livre-arbítrio do outro, enfim. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva transbordar os rios, assoprar os ventos, combater aquela casa, ela não caiu porque estava fundada sobre a rocha. É essa fé, né, raciocinada, né, que está fincada lá nessa rocha e ela é inabalável, né, porque ela é construída de uma forma robusta, essa fé, né. Não é uma fé muito esvaiada, não é uma fé com egoísmo ou que está utilizando para benefícios próprios, né, utilizando o nome de Jesus, que nem a gente viu lá no exemplo anterior, né, ela é realmente uma fé inabalável, né, que é construída de uma forma coerente. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as observa será comparado ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Né? Essa sensatez, né? A gente pode. Depende da nossa mente, né? Porque a gente pode ler o texto e ter várias interpretações ali. E sensato é uma palavra bem legal para a gente ler as palavras, os passos de Jesus de maneira sensata, a gente aplicar na nossa vida, não dessa maneira apaixonante, né, extasiada, assim, de uma forma até estarafatosa, né, e de querer impor, você achar uma coisa, interpretar da forma errada, basicamente, né, o que Jesus falou, né, e aplicar de forma totalmente contrária. Aí veio a chuva, né, que é essa pessoa que criou essa fé de uma forma, né, insustentável, né, e transbordaram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e ela caiu e foi grande a sua ruína. Mateus capítulo 7, 24, 27 e Lucas 6, 46, 49. Ou seja, essa pessoa que tem essa fé esvaziada, artificial, ela pode se dar bem aí durante um período aí, enganar algumas pessoas e tal, mas de repente ela vai ser, né, desmoronada, né, pela sua fragilidade, né. Até próprios, aquele João de Deus lá e tal, ele fez coisas boas, né, a gente sabe, mas aí ele tentava fazia coisas boas, fazia coisas ruins, e ele não era uma fé sólida e de repente desmoronou tudo aquele, né, ele completo, né. Então, a gente sabe que quem não segue os caminhos certos, uma hora a casa cai, né? A casa cai de verdade. Todos que confessam a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor, mas de que vale chamá-lo Mestre ou Senhor quando não seguem os seus preceitos? Será que são cristãos esses homens, esses que honram através de atos exteriores de devoção, ao mesmo tempo sacrificam no altar
no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as paixões? São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tomam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes, né? Aquela pessoa que só reza pelos exteriores, né? Só para aparentar, né? Faz esses sacrifícios aí que, né, que se julgam corretos. Tem todos aquela coisa da mão limpa, né? A pessoa tá com a mão limpa e o coração sujo, né? Jesus não gosta dessas formalidades, né? Ele gosta da coisa verdadeira, real, né? Sincera. Então, quando a gente vai rezar com ele, a gente fala vai de coração aberto, de peito aberto. Não tem que vir com joguinho, né? Querer julgar que você não consegue, né? Não porque a semelhança dos fariseus, acho que eu pulei a parte. São seus discípulos. Aí, são seus discípulos. Eu pulei, desculpa. São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tomam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não porque a semelhança dos fariseus tem a prece nos lábios e não no coração, servindo-se apenas das formas, podem impor-se aos homens, mas não a Deus, né? Que nem eu disse aqui agora, né? Não adianta você querer... você pode até enganar as pessoas, mas a Deus você não engana querendo, né, vir com essas palavras bonitas, né, maravilhosas, com essa expressão tão bonita, mas tão falsa, no fundo, né? Que Deus sabe do que acontece no nosso coração de verdade, né? Os caras lá implicavam, esses fariseus, eles implicavam porque ele curou uma pessoa num sábado. Eu fiquei, mano, vai esperar chegar o domingo pra curar a pessoa que tava passando mal? Fiquei, caramba, os cara pesavam, eu ficava, nossa, cada coisa. O pessoal vai pegando dogma. O ser humano tem esse negócio de dogma para tudo. Eu fico com raiva que a gente mesmo tem, porque alguém veio mexer aqui na minha casa aqui e pegou a saboneteira. Eu gosto de deixar ela 45 graus, assim, né? Aí deixou ela assim um pouco pro lado errado, que eu não gosto, sabe? Cheio das manias chatas. Mano, a gente é chato demais, cara. Aí na religião é a mesma coisa. Não, tem que lavar a mão, tem que fazer não sei o que lá. Não, aí fica apontando, você está fazendo errado, filho, não é assim. Aí começa a criar aquele monte de dogma chato, aí fala que os outros estão errados, né? Na verdade, não é nada disso, né? Então, é o ser humano, cara. O ser humano é chato demais. Eu cliquei no botão errado, completamente errado aqui, desculpa. É isso, agora sim. É em vão que dirão a Jesus, Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, comemos e bebemos convosco. Ele lhes responderá, não sei quem sois, retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério. Ou seja, o cara fala que expulsa o demônio em nome de Jesus e comete todas essas falhas, né? O que isso está próximo daquele homem de bem, né, que a gente conhece, né? Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas em vez de secá-las. Isso me lembra muito a época da Inquisição mesmo, que fala que é tudo em nome de Jesus, né, cara? E Jesus escreveu isso antes da época da Inquisição, né? Você já viu aquele Inferno de Dante? O Inferno de Dante? Sei. Ele passa por todos os infernos pra resgatar a esposa dele. Aí vai contando a história, você fica, caramba, mano. Aí ele foi o cara, ele causou e abusou. Aí ele tem que pagar tudo porque a mulher dele, a esposa dele, tá pagando no lugar dele. O demônio veio e buscou a alma dela pra pagar pelos pecados dele. Aí ele se revolta e vai lá enfrentar o próprio demônio. Eu fiquei, caramba. Esse aí é do jogo lá, também, mas tem um né? livro. Tem um livro. Tudo é baseado no livro. Aí depois veio o filme e depois veio o jogo. É da hora, meu. Da hora esse jogo aí. Eu quero jogar. Da hora. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença
é a prática sincera de lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas porque são verdadeiras, né? Não são somente a ação vanguarda da vida celeste, mas também o penhor, paz, da tranquilidade, da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena, né? Então, a palavra de Jesus, ela perpetua, por mais que a igreja ou as instituições ou os homens tentam interpretar e manipular e fazer um monte de coisa, ela está lá firme e forte, né? Perpetuando eternamente como uma verdade, né? E conforme a gente vai evoluindo, assim, intelectualmente, moralmente, a gente vai interpretando cada vez por completo essas palavras de Jesus e tentar aplicar no nosso dia a dia, né? Eis porque todas as instituições humanas, né, que a gente está falando, políticas, sociais e religiosas, que se apoiaram nas suas palavras, serão estáveis como uma casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. É que nem o conselho né, o conselho que a mãe dá para você, que sempre você fala, não, você está errado, você está errado. Não, não, você sempre meio rebeldezinho, aí de repente você vai lá, se lasca, aí você lembra da sua mãe te dando um puxão de orelha, aí você fala, realmente ela tinha razão. Então, mas aqueles que se apoiam na sua violação serão como a casa que constrói sobre a areia, né? O vento das revoluções e o rio do progresso levarão de rodão. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 6 a 9. Aí vamos continuar mais um pouquinho aqui. Do texto acima, escrito de forma tão nítida para a nossa compreensão, podemos chegar à conclusão que para que possamos merecer o reino de Deus, é necessário que observemos e compramos as nossas múltiplas existências à lei moral, ou seja, o conjunto de princípios ou regras relativos à conduta humana. Essas pertencem à alma e concernem as noções do bem e do mal, que foram embutidas em nós pelo Pai Maior desde a nossa criação, e não pertencer a essa ou aquela religião ou seita, pois de nada servem prática de rituais, exercícios religiosos de confissão de fé, porque aqueles que dizem apenas palavras soltas sem refletir o que lhes vai no íntimo, não são agradáveis a Deus, né? E a ele agrada mais a devoção sincera, a partir do coração e, acima de tudo, comprovada por atitudes no bem. Então, cara, se você quer falar com Deus com gíria, com o seu linguajar que você está acostumado, às vezes até melhor. É que nem a gente vai falar na entrevista, a gente é todo malandrão, todo doidão, fala um monte de coisa, aí chega na entrevista e começa a falar tudo duro, assim, sabe? Já esquece até as palavras formais, sabe? Você fica todo até engasgando. Aí você vai falar com Deus, Deus não precisa disso, né? Você pode falar do jeito que você é, ele sabe quem é você, então... Mesmo porque ele lê todo o seu pensamento, né? Então nem adianta. Não tem como escapar, cara. Você Não vai querer tem. enganar quem? Enganar quem? Vai estar querendo enganar quem? Deus? Meu Deus. É aquela que ele já tem a resposta antes mesmo da pergunta ser feita. Você é uma poeirinha cósmica e você quer enganar Deus, Então, né? seja no mínimo sincero, né? com você mesmo também, né? Sim, principalmente. Jesus sempre condenou a prática formalista, é aquele negócio de lavar as mãos lá, e tal, da religiosidade, ele nunca disse se bastar ter um credo para assegurar lugar no céu, pois aquele que diz que basta crer para ser salvo, são como os cegos conduzindo os cegos. É que nem a gente está aqui, né? A gente está online, a gente não precisa de nenhuma grande formalidade aqui para poder vibrar, orar pelo cristão, orar, né? Fazer as nossas orações. Não tem uma grande malabarismo, é só realmente a gente sabe que o poder do pensamento, né, atinge a tudo, sem nenhuma formalidade, né? E não importa se eu tô com camisa lá, bermuda, social, isso não importa, cara. Se reconhece o verdadeiro cristão pelas suas atitudes com relação ao próximo, pelas obras que pratica, pelos esforços que faz para vencer os seus defeitos e pela sua vivência real dos ensinamentos do Cristo. Isso que importa, né? Isso que realmente, essa é a prática que importa, né? Temos que nos transformar num novo homem, um homem como criatura imortal, que ama pelo prazer de amar, que perdoa do fundo do coração, que ajuda o próximo sem esperar nada em troca, que compreende os defeitos dos outros, que sabe que a maldade é temporária e que o inimigo é aquele que ainda não descobriu que ama. É bem forte essa frase, né? O inimigo é aquele que ainda não descobriu que ama. Desculpa, minha gata que me deu uma unhada na perna, eu tomei um susto.
Desculpa. Portanto, não basta chamar a Jesus, cantando hinos em louvor, pois será todo inútil se eles não seguimos os seus instrumentos. Essa parte eu gostei, porque eu não gosto de ficar cantando aquele hino e ficar balançando um jornalzinho lá, eu não gosto. Mas cada um tem a sua forma de orar, eu respeito lá também, mas eu sou muito feliz de não precisar fazer, porque eu me sentia falso, porque eu não estava gostando e eu estava sendo obrigado a ficar cantando louvor, balançando um papelzinho. Então, eu me sinto mais aqui à vontade de poder orar do jeito que eu, com as minhas palavras, do meu jeito, sabe? Aí eu me sinto mais sincero, menos hipócrita, porque lá eu tava me sentindo hipócrita, assim. Aí, cantando. Estava só externalizando o movimento sem significado algum para sua alma. E aí tem que cumprimentar as pessoas em volta, a pessoa atrás de você, dar um abraço às pessoas que eu nem quero abraçar, nem tô à vontade para fazer isso, tem que ficar abraçando e dando sorriso. Eu quero abraçar quem eu quero, porque eu tô com vontade mesmo, não quero forçar nada. Eu não tô. Cada um faz o que quer, entende a fé da forma que quer, né? A gente tem que respeitar, voltando, né? Não vou falar aqui, pô, que nem a gente está já falando, né? Todo mundo impõe os dogmas e quer empurrar para os outros, mas estou dizendo para mim, uma posição pessoal, né? Do que eu acredito ser sincero para mim. O kardecismo é mais moral do que externo. Tipo, é mais questão de você estar em paz com a sua consciência do que os atos que você pratica. Com certeza. Não é externos, né? É tudo pra gente. Eu posso estar sorrindo e estar pensando muita coisa mal para você, né? Sim. Mesmo os passes, as pessoas são convidadas a tomar o passe, não é que é obrigatório você levantar. Se ela falar que não quer, você não vai, e tá tudo bem. E tem outras religiões que vão impondo realmente, né? É tudo isso, né? Eu também me sentia muito incomodada, eu também sou de tradição católica e eu nunca consegui enxergar muitas coisas do que eu enxergo hoje que a doutrina me trouxe, né? Eu não entendia, né? Eu queria, lógico, provar a hóstia quando era criança, porque eu achava legal aquilo, mas eu não sabia, né? Porque esse é o Cordeiro de Deus, e ficava repetindo, e pegava um jornalzinho, eu também não entendia muito daquilo, né? E são assim, mas a gente tem que respeitar, como o Wagner falou, porque tem pessoas que se encontram lá, e realmente melhoram enquanto pessoas seguindo aquilo. Então, a gente tem que entender que também não existe religião perfeita, porque todas as religiões foram construídas por homens, e os homens são imperfeitos. Até o próprio espiritismo ainda é imperfeito. Até o próprio espiritismo, ele é imperfeito. Por quê? Porque somos nós que estamos lá à frente, numa casa espírita, por exemplo, né? Então, nós também temos nossas falhas, e eu acho que isso é importante, a gente ter muita consciência, e eu acho que isso é um ato de humildade, na verdade. É você ser humilde o suficiente, né, para você ter esse entendimento que você é falho também. A doutrina espírita também é falha. Porque por mais que tenha sido, entre aspas, toda a doutrina escrita, né, pelos espíritos, a gente tem que pensar que eles foram psicografados por encarnados, e que mesmo o nosso lar, ele é imperfeito, mesmo o nosso lar, ele é habitado por espíritos imperfeitos, também estão em evolução lá, então também vão ter ajustes, também vão ter aprendizado. Então, né, até teve relatos lá que a gente nem imagina que teria no nosso lar, discussões de irem contra uma regra, uma norma. Então, que a gente percebe que isso existe também lá, né? Então, por que a doutrina espírita vai ser perfeita? Talvez daqui 200 anos olhe para trás e fale, olha, a doutrina espírita falava isso, né? O palestrante tomava cerveja ainda. O palestrante tomava cerveja e confessava o crime ainda em rede. Sim. Por isso que ele não gravou a aula hoje. Vocês estão entendendo por que ele não quis gravar a aula, né? Não, mas tá gravando, sim. Ah, tá gravando? Tô confessando, pô. Você está confessando publicamente registrado. Então tá bom. Mas assim, é muito disso, né? A gente saber que a gente é ser humano, talvez
Acho que o que muda talvez, um tem mais informação de alguma coisa ou de outra, mas no geral, todos nós aqui cometemos erros, somos imperfeitos, e a gente precisa ser humilde de saber que somos iguais, né? Então, ninguém aqui é superior a ninguém, nem abaixo também. Acho que é isso que importa. E a gente sabe que a gente erra, né? A gente reconhece que a gente erra também, tem várias falhas e tal. Sim. Isso que é um Eu tenho uma coisa para fundamental, né? E que é a terceira revelação, não falou que é a última. Talvez daqui 2000 anos precise de outra, né? Bem antes. Ou antes, precise de outra revelação, porque agora está tudo acelerado, Sim. né? Então a gente tem que pensar, né, do Maomé para Cristo, depois do Cristo para a doutrina, né, para a terceira revelação. Então a gente tem que pensar aí o quanto, quantas revelações ainda virão, né, até que realmente a gente tenha adquirido essa perfeição espiritual. O espiritismo é o espírito de verdade? Aquele do Consolador prometido? Ou não, ainda não é? O espírito da verdade. Existe o espírito da verdade literal ou isso é parábola? Eu acredito que seja um espírito responsável, sim, por isso. Sim. Um superior, bem superior. Sim, você fica imaginando o espírito da verdade, você, nossa, Jesus é um espírito da verdade também, né? Sim. Mas ele falou que ia mandar um espírito da verdade, tipo, no lugar dele. Depois dele. Você fica um espírito da verdade. É de se pensar, não é? Sim, e essa pergunta surgiu ontem numa frase que eu coloquei. Por que que numa hora o espírito estava com letra maiúscula e na outra hora o espírito estava com letra minúscula? Na frase que eu tinha colocado. Que a frase era... O espírito antecede. O espírito antecede a consciência e a consciência antecede o espírito. E aí o primeiro espírito era com letra maiúscula e o segundo com letra minúscula. E aí uma das alunas perguntou, mas por que, né? E aí a gente falou, porque o primeiro espírito está se referindo ao espírito da verdade. E no segundo, o espírito nós, qualquer um. Pode ser qualquer um, então é letra minúscula, né? Então... Eu acho que se refere a qualquer espírito perfeito, né? Que não tem um só, né? Pelo que eu entendi, vai, tipo, encarnar alguém muito, muito, sei lá, iluminado depois de Cristo. Porque ele falou que ia mandar o Consolador prometido, o Espírito da Verdade. Eu fico, nossa, será que vai nascer, tipo, um subalterno dele? Alguém que responde direto, porque ele respondia direto para Deus, e, tipo... Mas o Consolador prometido, eu não vejo como alguém encarnado. Alguém que vá encarnar. Sim. Eu vejo como toda essa revelação da doutrina espírita mesmo. Para mim, esse é o Consolador. É isso que vai nos consolar. A gente saber que tem a vida eterna, tudo isso é o consolo. Consolador prometido, eu acho que é a terceira revelação. Sim. A gente sabe não vejo que como tem vida após a morte, que isso consola, né? Consolou muitas pessoas saber disso. Né? Sim. Que não existe a morte, na verdade. Que não existe a morte. Não existe inferno, não existe esse negócio aí que a gente acabou de ver, né? Bem. Tá certo, gente? Josi chegou direitinho, já tá na sua casa? Cheguei. Então tá bom. Me esparramei aqui na cama, no finalzinho. Tem 10 minutinhos que eu cheguei. Peguei mó trânsito, rodízio, Raposo. Raposo com chuva, a gente sabe o que é, né? Não, eu fiquei contente porque desculpa a expressão, né? Mas aquela cagada que o pessoal tinha feito com a via ali, né? De deixar mão única, voltou ao normal, né? Eu percebi isso também, mas eu não sei se tinha gerado um impacto positivo ou negativo. Tava ruim. Tava ruim? Tava. Pelo menos pra mim tava ruim ali, eu não gostei muito daquela mudança, não. Que tinha que subir pela José Félix e depois ir reto, mão única, sentido São Camilo até Raposo, né? Aí eu vi agora, eu falei, os carros indo, e pior que eu vim, tipo, seguindo os carros, né? Eu falei, meu Deus, tô andando na contramão. Aí eu vi a placa lá de lança, assim, que a partir, não sei se foi do dia 16, alguma coisa assim do tipo, tinha retornado ao que era antes, né? Eu falei, ufa, não vou causar nenhum acidente, porque, tipo, eu vim
no automático, sabe? Uhum. Mas que bom que você chegou bem. Eu cheguei, graças a Deus, e consegui. Em alguns momentos eu perdi a conexão, né? Uhum. Mas consegui assistir, acho que Quase 90%. toda. Nós percebemos. Tá bom? E aí, Murilo, sucesso aí? Oi, acabei de chegar também. Cheguei agora há pouco. Então tá ótimo. Que bom que todos chegaram. Graças a Deus. Então tá, gente. Então vamos fazer as orações. Agradeço mais uma vez de vocês estarem aqui numa terça-feira, tá? A próxima aula então é quinta que vem. Não, depois de amanhã, na outra quinta. E aí a gente dá seguimento ao curso. Tá bom? Mas muito obrigada, viu, gente? De verdade. Tamo junto. Hein? Bom feriado. Bom feriado. É verdade. Não agora. Calma aí que eu vou fazer a oração final. Espera aí. Então faça a oração. Não vou me embora, não. Vamos agradecer a Deus por essa aula maravilhosa, por esse encontro maravilhoso, né? Entre almas que estão em busca, todos em busca de um autoconhecimento, busca de conhecimento espírita, né? De consolação. Desejar que Deus ilumine, os espíritos, mentores, iluminem cada canto das nossas casas, dos nossos corações. Que tenhamos uma semana maravilhosa, um final de semana muito bom, muito iluminado, muita saúde, muita alegria, muita paz. Que todos descansem e repousem bem esta noite. E que voltemos na semana que vem, né, aqui para o nosso curso. Obrigado, meu Pai, por tudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Então, boa semana aí para vocês. E aí, na outra quinta a gente se encontra. Bom feriado, descanse.